dar boas-vindas a você a mais uma aula de contabilidade, nossa terceira aula, onde nós veremos aqui variações patrimoniais, especificamente aprofundaremos o estudo do que são receitas, o que são despesas aplicadas aqui na contabilidade. Eu sou Kelly, estou aqui com você já para fazer o convite a se inscrever aqui no canal, deixar o like, né, que é tão importante para a gente continuar a produzir os nossos vídeos, conteúdos. Lembre-se de ativar o sininho para você receber todas as próximas aulas que vão acontecer aqui no nosso canal, seja de teoria como esta ou de exercícios, ok? Bom, vamos lá, vamos pegar aqui nossa primeira parte da aula, onde abordaremos, aula 3, o início das variações de patrimônio líquido. A gente entende como variação duas possibilidades, veja só. A primeira é referente às entradas ou até mesmo saídas de capital. Geralmente essa movimentação é oriunda do próprio sócio, seja no momento da integralização ou no momento aí posterior, quando tem uma nova entrada de um novo sócio aí na empresa. Agora, uma segunda possibilidade de variação é pelo resultado do período, né, onde a gente vê que é durante as operações da própria empresa, né, já estava aberta. A gente tem a operação do rédito, né, que vai fazer o confronto entre todas as receitas, né? Se for maior do que despesa, nós temos lucro, ou despesas. Se a despesa for maior que as receitas, nós vamos ter prejuízos, ok? Isso é muito importante a gente falar. As alterações, quando a gente fala aqui, elas podem ser positivas, que representarão um aumento, ou negativas, que vão significar aí absolutamente diminuições, ok? Receitas e despesas, eles vão nos mostrar, e aparece aqui como elementos de performance, né? Responsável aqui principalmente por essa variação do patrimônio líquido. Ela tem um caráter aqui bem dinâmico para a gente poder observar e vai nos mostrar de um determinado momento. Então, nós temos lá, geralmente, comparando com as contas aqui patrimoniais, né? Que a gente tem ativo, passivo e patrimônio líquido, lembre-se, são posições patrimoniais e são mais estáticas, enquanto receitas e despesas têm um lado mais aqui dinâmico, né, do acontecimento. Nós vamos observar que essas receitas e despesas, elas vão ser basicamente guiadas pelo período contábil. O que é isso, né, Kelly? É um intervalo de tempo aqui escolhido pela empresa, ela vai ver, junto com a contabilidade, para a contabilidade, na verdade, verificar junto da empresa as mudanças que aconteceram no patrimônio aqui líquido. Então, ela vai me apresentar um resultado, né? Um resultado contábil. Esse resultado aí a gente confronta receitas e despesas. Alguns fatos contábeis que a gente pode levar aqui em consideração não vão interferir no resultado da empresa. Então, a gente vai ver mais para frente que não vai importar, né, estudar muito, porque elas não fazem parte das receitas nem das despesas. Tá? Período contábil aqui a gente chama de exercício social, ok? Lembra que ele é um intervalo aí escolhido. Agora, quando a gente para, né, e analisa, como eu disse, né, período, definição de receita, para definirmos a receita, a gente tem que entender que receita significa sempre um aumento nos ativos. Não que necessariamente a gente falar que ela é um ativo, tá? Muito importante, receita não é um ativo, mas a gente consegue observar que ela é resultado do aumento de ativos, seja entrada de dinheiro, de direitos, né? Em virtude, às vezes, até mesmo quando a gente faz vendas de mercadoria ou até de terreno. Só que cuidado com essa questão aqui do terreno, porque eu tenho que ter um valor de venda que foi superior à aquisição. Se foi igual ou não teve lucro, né? A gente tem um valor menor do que o preço que foi comprado, não é considerado aqui como receita, né? Porque receita é como se eu olhasse para o lucro, né? Basicamente. Então, eu tenho em relação à venda de mercadorias ou até mesmo de terrenos, eu posso ver serviços, né, que foram prestados e também questões de aplicações financeiras que a gente vai analisar mais para frente em aulas bem específicas, tá bom? As receitas também podem ser diminuições do passivo. Como assim diminuir o passivo eu tenho uma receita? É somente no caso se eu tiver que não entregar nenhum ativo para isso, ou seja, não tem que ter nenhum custo. É como se eu tivesse tido um perdão aqui de uma determinada dívida que o meu fornecedor me ofereceu. Então, pode acontecer por conta desse perdão, né, de dívidas aqui.
Geralmente as receitas, quando a gente olha para elas profundamente, a gente vê que elas geram um aumento no patrimônio líquido, né? É importante que esse aumento não é devido à transação de sócios, ou seja, não teve capital social aqui incluso, né? E ele vai reconhecer receitas, como eu disse, de vendas, né? De financiamentos aqui, mais financeiros, né? As aplicações financeiras e aplicação aqui de serviços que foram prestados me deu receita, gerou, né? Resultou receita. Já as despesas, ela vai mostrar o quê? A diminuição nos meus ativos, ou seja, saiu geralmente dinheiro do meu caixa, né, para pagar uma despesa. E aqui, despesa, assim, parecido como eu falei, receita não é ativo, despesa aqui não é passivo, tá? Por mais que a gente esteja falando de aumento do passivo, não significa que ele seja um passivo. Significa que eu tive uma dívida que eu contraí, aumentou o número das minhas despesas a serem pagas, né? Eu tenho um esforço também aqui quando eu contraio essas despesas para que eu obtenha receitas, né? Então eu faço compras, por exemplo, de mercadorias para venda. Então eu preciso desembolsar, né? Eu preciso contratar uma despesa, muitas vezes pode ser parcelada, né? Vai virar um passivo, né? Como por exemplo, parcelado por fornecedores. E aí eu vou ter, né? Ou quando eu falo de diminuição do próprio ativo, eu tiro o dinheiro do caixa poder pagar essas mercadorias que vão servir como estoques para vender, para gerar o quê? Receitas, né? Então a gente vê o que é sempre aqui, despesa a gente observa com consumo, tanto de bens como de serviços, né? Um esforço que a gente tem enquanto empresa. Elas vão gerar aquela diminuição do patrimônio líquido. Observe, não é transação com o sócio. Vai diminuir possivelmente a possibilidade de a gente ter menos lucro no final do exercício, né? Então, a gente vai ver fatores que vão gerar despesa aqui para a gente poder aprofundar, por exemplo, o consumo, né? Seja de materiais de limpeza, do almoxarifado, consumo até mesmo de ativos, né? De estoques, energia elétrica também entra aqui. Podemos usar serviços diversos, né? Que vão desembolsar aqui, gerar despesa e também despesas que podem ser administrativos. A gente vai ver com pagamento de salários, né? É uma despesa que a gente vai ter, né? Para o nosso, geralmente, administrativo, tá? Cuidado que operacional não entra como despesa. A gente vai estudar isso mais para frente, principalmente em contabilidade de custo. Bom, a gente tem despesa com aluguel, né? Que a gente tem que sempre comparar ela com aluguel a pagar. Vamos ver a diferença entre uma e outra. Primeiro que despesa com aluguel, ela é um serviço, né? Consumida naquele período, por isso que eu tenho despesa com aluguel. Já aluguel a pagar, ele entra até com uma conta aqui específica do passivo, que é uma dívida, né? Que me resulta do consumo, mas que não é somente desse consumo que a gente leva em consideração aqui, porque a gente tem uma contrapartida de aluguéis de períodos anteriores, né? Que possivelmente não foram quitados, ok? Vamos pegar exemplos aqui de despesas mais práticos, né? Despesas administrativas, salários ordenados, depreciação também entra como uma despesa, ó, guarda essa informação. Despesas de frete entram aqui, despesas de aluguel também entram aqui, tá? Essa é a definição de despesa, né? Entendemos receitas e despesas. Agora vamos ver as contas, né? Entender os tipos, né? Nós temos as contas que são componentes patrimoniais, que é aquelas que a gente já viu no primeiro momento, que é o ativo, passivo e patrimônio líquido, né? Componentes patrimoniais entendemos como bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, né? Aquela posição mais estática, patrimonial mesmo. Agora, além das contas aqui patrimoniais, nós vamos também ter agora essas que a gente está estudando na aula de hoje, né? Introduzindo hoje, que são as contas de resultado, que são as receitas e as despesas, né? Que vão mostrar a performance do período. Ela vai ter, você vai perceber que esse resultado ele tem vida curta, porque ele vai sempre se encerrar no final do período. O que significa falar que se encerrou? Que tanto no fim como no próximo início, o saldo vai ser zerado, não vai ter nada de saldo. Então, sempre vai começar e terminar, sempre do zero para o zero, ok? Muito importante isso, que é uma diferença aqui muito importante do resultado, né? As contas patrimoniais, elas costumam pendurar, né? São registros contábeis, né? Quando a gente olha para a conta, são registros contábeis e vão mostrar todos os acontecimentos que aconteceram, né? A conta, ela tem natureza, né? A gente vai observar aqui as naturezas das contas. Sejam elas contas devedoras ou até mesmo contas credoras. Devedoras gostam do quê? De débitos. Preste atenção, a gente está falando a mesma coisa quando a gente para analisar débitos.
Por quê? Nós temos aplicação de recursos, né? São geralmente ativos, despesa, é um tipo de conta devedora, retificadora do passivo e do PL, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre retificadoras, então só guarda aqui que as retificadoras, tanto do passivo e do PL, são devedoras, tem natureza devedora. E ela aumenta saldo devedora e diminui credor, né? Basicamente a gente vai ver a mesma coisa, a mesma situação quando a gente fala de débitos, né? Gostam de saldo, gostam, né, de débitos, né? Gostam daqui de saldo, quando aumenta fica devedor e diminui fica credor. Ativo, despesa, retificadora de passivo e PL, tá bom? A gente está vendo as aplicações de recurso, né? Já as contas credoras, elas gostam dos créditos. Então, tem a origem dos recursos. A gente vai ter como exemplo o próprio passivo, o patrimônio líquido, as receitas e principalmente as retificadoras do ativo aqui vão entrar como contas credoras. Então, ele aumenta com o saldo credor, diminui devedor. Guarda essa informação. Essas informações aqui agora são mais decoráveis nesse primeiro momento, porque se você tentar entender a lógica por trás disso, você vai ficar meio pilhado, tá? Então não se preocupa necessariamente com o que tem por trás, né? Só acostume-se com isso, porque essa é a lógica da contabilidade, né? Contas devedoras e credoras, já tinha até falado na aula passada, né? Devedor, né, é a mesma coisa que aplicação de recurso, né? Débito é onde você aplica, né, aqueles recursos, geralmente vieram dos sócios ou de terceiros, né? Capital, muitas vezes a gente vai chamar capital aqui aplicado, né? E contas credoras é onde vão vir as origens, né? São propriamente os próprios sócios, né? Que a gente vai ver, ou até mesmo os nossos fornecedores através das dívidas aqui que nós contraímos enquanto empresa, né? Então, aumenta o saldo devedor, diminui credor, isso para débito. Já com os créditos, aumenta o saldo credor, diminui o devedor. Tranquilo? Vou pegar aqui um exemplo para a gente poder discutir. Eu tenho uma conta banco. Vamos à conta banco. Conta banco está lá do lado ativo. Ativo, nós temos lá no primeiro momento saldo de R$1.000. Temos R$1.000 no nosso banco. Aí vou lá e deposito R$200. Qual que vai ser o novo saldo? R$1.200. Então, a natureza aqui, ela é devedora, ela gosta de ganhar, né, débitos, né? Então, eu vou falar que teve um débito aí de R$200, ou seja, aumentou, né? Aumentou aqui a conta. Se eu pegar também, eu tenho o lado oposto. Veja só como acontece. Eu tinha um saldo agora de R$1.200. Aí venho e desconto um cheque, ó. Perceba, estou descontando um cheque, R$50. O meu novo saldo fica agora de 1.150. Esse 50, esse desconto de cheque, ele é conhecido como crédito. Então, de um lado, quando a gente debita, né, entra dinheiro no nosso banco, a gente chama de débito. Quando acredita, né, quando sai dinheirinho do nosso banco, tchau, é um crédito. Aumentou, com débito diminuiu com crédito, tá? Para a gente poder entender essas naturezas aqui. O ativo, lembra, bens, direitos, aumenta com débito, diminui com crédito, igual esse exemplo do banco que eu acabei de dar agora. Temos o passivo, que são as obrigações. Elas gostam do quê? De aumentar com crédito, ou seja, contrair dívida, né? Olhando para o meu lado da empresa, contrair uma dívida. Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Aumentei meu crédito, vou diminuir meu débito. Patrimônio líquido. São o capital próprio, né, basicamente, onde ele aumenta com crédito e diminui com débito. Igual o passivo, tá? Passivo e patrimônio líquido, eles aumentam com crédito e diminuem com débito. As receitas são iguais o PL e o passivo também, veja. São geralmente as vendas e os serviços, que é o que a gente está estudando basicamente a fundo nessa aula de hoje. Gosta de aumento com crédito, diminui com débito. Já quando a gente olha para as despesas, elas são iguais o ativo. Ou
se a gente tem consumo, bens e direitos. Aumenta com débito, diminui com crédito. Então, basicamente, a gente tem que pensar o quê? Poxa, se eu pensar na natureza, né, aumenta com débito, diminui com crédito, tem duas opções, os ativos ou aqui as despesas, tá? Eles gostam disso. Aumenta débito, diminui crédito. O restante, passivo, patrimônio líquido e receita, aumenta com crédito, diminui com débito. Ajuda a gente a memorizar, assim, a longo prazo, já que não tem muita lógica para tentar ser explicada aqui por trás da contabilidade. Vocês vão perceber isso bastante, inclusive. Bom, partiremos agora para outros tipos de contas, né, que a gente viu na natureza. Vamos ver para as contas de compensação, né? Possuem aí um sistema próprio, onde eles querem o quê? Controlar e registrar os fatos que são relevantes, né, que vão ter efeitos aqui materializados no futuro, né, que vai modificar o patrimônio. Então, não é agora, né? Então, observa. Elas são geralmente consideradas extrapatrimoniais, tá? E não afetam aqui a apuração do saldo do patrimônio, tá? Ela é mais comum no setor público. Quando a gente estudar setor público, contabilidade do setor público, a gente vai estudar mais os títulos endossados, o endosso para descontos, tá? Agora a gente vai saber só que elas existem. Quando a gente pega aqui exemplos mais a fundo, a gente vai ver que são contas de compensação, imóveis que são hipotecados, bens penhorados, contratos, seguro, responsabilidade de financiamento. Tá vendo que é longo prazo, lá para o futuro, que geralmente eu penso? Não é agora, tá? Além das compensações, né, a gente tem as retificadoras. Chegou o momento de falar das retificadoras, né? Porque eu falei, guarda aí, né, que eu tinha como base, né, que retificadora do passivo IPL é devedor, né? Retificadora do ativo é credor, né? Isso que eu falei para vocês guardar. Por quê? Vamos entender o conceito do que é uma conta aqui de retificadora. Retificar significa corrigir, ajustar, tá? Então, uma conta aqui do tipo especial, porque ela vai ser sempre natureza contrária do grupo tá inserido, né? Então, se eu falei que existe retificadora do ativo gosta do quê? De débito. Então, a retificadora é o contrário, ela vai ser crédito. Por isso que eu até falei, né? A gente precisa prestar atenção, né? Então, eu vou pegar um exemplo. Eu tenho retificadora do ativo. Ela possui uma natureza credora, ou seja, vai diminuir o saldo. Então, geralmente você vai aparecer lá no balanço patrimonial, ela aparece retificadora do ativo e ela aparece entre parênteses, né? Porque está diminuindo o saldo. Geralmente, quando você vê os parênteses, é menos, tá? Ela entra como sinal de menos dentro do nosso balanço para a gente poder analisar. Então, a gente tem lá um saldo de R$1.000, veja só. Aí vem a conta retificadora, tem R$100 lá acumuladinho. O que significa isso na prática? Na hora de eu resolver, né, isso, olhar para análise do meu balanço, que é tudo interpretação na contabilidade, né? Desde a primeira aula eu tô falando, aprenda a interpretar. Olha só essa dica, né? A gente tem lá R$1.000 de saldo. E vem a minha conta retificadora, aí tá lá entre parênteses R$100. Significa que eu vou pegar os meus 100.000, né, 1.000, menos os 100, que eu vou ter um saldo aqui de R$900. Então, a retificadora do passivo ou do patrimônio líquido possui uma natureza devedora, ou seja, ela geralmente vai somar. Tá lá no seu passivo, você tá lá tirando, né, descontando, você pensa, poxa, eu vou ter que descontar. Desconta, é sempre menos. Aí chega uma retificadora do passivo, opa, tem que somar. Ou seja, é uma dívida nova. Nada mais, nada menos é que eu tô ganhando mais uma dívida quando eu paro para olhar para o passivo, né? Ou do patrimônio também, patrimônio líquido também. Ela entra aí como algo que vai aumentar o meu saldo. Okay? Então, elas vão sempre aqui ajustar o saldo das minhas contas patrimoniais. Que exemplo de conta a gente vê muito no ativo é a depreciação acumulada. Ela, por exemplo, a gente vê ela como quando a gente faz uma aquisição de uma máquina. A gente geralmente tem um uso que vai ser contínuo, inclusive vai desgastar, né, essa máquina. Então, a gente tem uma diminuição sistemática aqui do valor contábil desse ativo, da máquina. Então, a gente mantém o valor atualizado sempre que a gente está usando. Então, se eu manter lá parado, ele não vai me atualizar o valor contábil, mas eu quero sempre manter ele atualizado, né, com esse meu uso, né? Então, eu não registro diretamente na conta principal, inclusive por isso, porque eu sempre vou mostrar a variação que está acontecendo, né, ao longo do tempo que eu estou usando. Então, vem uma conta que é específica, que ela é retificadora, veja só, retificadora do ativo, vai estar entre parênteses o valor, inclusive, tá? Porque a gente está somando, quer dizer, mentira, a gente está subtraindo esse valor dentro do ativo. Então, a gente pega a soma da depreciação acumulada
ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho aquele saldo de 1.000. Eu tenho uma compra lá de 12.000. Comprei uma máquina por 12.000. Eu tenho um saldo nessa depreciação acumulada, como eu disse, de 1.000. Eu pego os meus 12.000 menos 1.000, deu 11.000. Olha o valor realmente atualizado aqui depois de uso, né? Depois desse uso que eu tive. Então, geralmente, a conta daqui depreciação acumulada apresenta saldo aqui negativo. Não se assuste, apareceu corzinha vermelha entre parênteses, ou até mesmo a presença do sinal de menos, é porque você tem aqui uma retificação, você subtrai, né? Subtrai, guarda essa informação aí. Nós temos as contas estáveis, né? As contas estáveis, elas geralmente são única natureza, ou seja, elas são ou devedoras ou credoras. Geralmente a gente vê isso muito com caixa, com estoque, né? É sempre devedor e vai ter sempre o saldo do devedor, tá? Já as instáveis, o próprio nome já mostra que elas são meio instáveis, né? Você sabe que não dá para confiar muito, né? Porque ela vai ter uma dupla natureza. Então, ora vai ser devedora, ora vai ser credora. Então, vou pegar um exemplo aqui, o ajuste e avaliação patrimonial. Uma hora ele vai ser devedor, outra hora vai ser credor, dependendo do contexto que ele tiver. Então, não dá para confiar muito, né? Ela é meio instável para você observar, né? Mas acontece, tá bom? Acontece bastante. Contas, nós vamos ver no nível unilateral, onde a gente basicamente tem um lançamento aqui como algo que a gente tem que observar sempre, que vai ser sempre de acordo com a natureza. Por exemplo, aqui eu vou dar... A maioria das contas são assim, né? Elas geralmente vão depender do lançamento e de acordo com a própria natureza. É bem específico, na verdade, a gente parar para analisar. Já a bilateral é quando eu tenho aumentos e diminuições de saldo. Por exemplo, a conta banco, a gente consegue observar que a característica dela é ser bilateral, ou seja, tem uma hora que ela vai aumentar ou diminuir, uma hora ela vai entrar ou sair, né? Ela tem essa característica aqui, né, que não é única, né? Ela é mais mutável, bilateral, tá? Nós temos as contas analíticas, que são as que mais acontecem nos lançamentos contábeis, porque elas são mais detalhadas. Detalha, por exemplo, tudo que vai ter lá em estoque. Tudo, tudo. Agora, já as sintéticas, não. Elas pegam o tudão, vai somando tudo que tem lá em estoque e vai agregar tudo. Olha que alegria, né? Vai ter somas, inclusive, aqui, similares como um elemento. A gente vai estar mais para frente isso também, então não se preocupe agora de bater cabeça. Agora nós vamos ver razonetes. Razonetes, meu povo. Deixa eu até aqui abrir aqui o próximo toque para falar dos lançamentos, razonetes, que são as apresentações aqui gráficas. Veja só, eu tenho aqui aberta a minha apresentação gráfica de um razonete. E tem uma simplificação daquele livro Razão, que a gente vai ver mais para frente. Então, nós temos o nome da conta. Do lado esquerdo, nós vamos ter os débitos. Do lado direito, nós vamos ter os créditos. Lado esquerdo, lado do débito, saldo devedor. Lado direito, lado crédito, saldo credor. A gente vê ali em contas, eles podem mudar o nome, né? Porque é basicamente pensar na conta que a gente viu agora. Por exemplo, conta fornecedor, conta caixa, vai ter as devidas movimentações, né? O que a gente deve observar que a escrituração deve conter, né? Isso quando a gente para analisar principalmente o livro Razão, tá? Então, vai ter que ter a data de quando está acontecendo o lançamento, quais que são as contas, né? Se elas são devedoras ou credoras, né? Se tem as duas. O histórico ou até mesmo o código, né? Dessa conta. O valor, né? Que está aqui movimentando. E informações para o mesmo lançamento, tá? A gente precisa tudo muito especificado. Vamos pegar aqui o exemplo, que eu tenho aqui a caixa, né? Conta a caixa. Então, eu vou colocar que eu recebi R$100 em espécie, integralização do capital social. Isso vai estar em que lado? Do lado do débito. Então, eu vou pegar aqui e vou pensar ó, com vocês, ó, tem R$100 aqui, ó, no lado do meu débitozinho. Primeiro R$100. Aí ele vai falar, putz, tem uma saída agora, né? A saída é de R$50, por quê? Porque eu tive uma aquisição de mercadorias. Um detalhe, esses R$100 não veio do além não, tá? Foi integralização do capital social. Agora, esses 50 foi porque eu comprei mercadorias, aquisição de mercadorias. Então, eu vim aqui do lado do crédito, ok? E a entrada, por exemplo, de R$30, novamente aqui no débito de venda, porque eu vendia mercadoria. Então, vamos lá. Aqui do lado esquerdo eu vou ter basicamente dois números, né? 100 e 30. Do lado esquerdo, 50. Esse crédito, lembra, diminui, então ele vai ficar geralmente entre parênteses, né? Você sempre pega para
subtrair aqui nesse caso. Então, eu tenho lá 100 mais 30, né? Menos 50, eu vou ter o final aqui do caixa aqui, 80, porque tá positivo, tá? Então, eu peguei 100 menos 50 mais 30, resultou num débito aqui de 80, porque é o dinheiro que sobrou no caixa, ainda tem dinheiro. Se não tivesse dinheiro, né, estaria negativo e estaria do outro lado, no lado dos créditos, ok? Muita atenção isso, tá bom? Bom, basicamente é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai aprofundar ainda mais um pouco ao longo das aulas, como vocês irão ver, mas a princípio saibam disso, tá bom? Vamos para as teorias que existem da contabilidade. Nós temos basicamente 3 grandes teorias para a gente poder analisar, mas existem outras também. Mas o que importa mesmo, na verdade, o que a gente aplica hoje, já dando até um pré-spoiler antes da minha explicação aqui, é a patrimonialista. Como funciona, Kelly, essas teorias? Bom, primeiro que a teoria personalística, ela sempre vai mostrar os proprietários, né? Sobre quem são os proprietários aqui na teoria da personalística? É o patrimônio líquido, são as receitas e também as despesas. Os correspondentes são os direitos, os ativos, os passivos e as obrigações, né? E os consignatários são tudo que a gente tem aqui de bens, né? Bens. Então, a gente tem aqui os consignatários. Essa é a divisão que a gente vai ter aqui. Na teoria materialística, nós vamos ver contas que são integrais, que são quem? Ativo e passivo. Já as contas diferenciais é o patrimônio líquido, receita e despesa. Nós temos as teorias aqui patrimonialistas, quem a gente vê basicamente hoje, né? As contas patrimoniais divididas em ativo, passivo e patrimônio líquido, PL, e as contas de resultado, receitas e despesas, né? É o que a gente vê muito hoje. Existem outras teorias que eu falei que ainda existem também, que a gente pode observar, como o contismo, né? Que é aquele processo de escrituração, né? Que inclusive é considerado até como objeto da contabilidade. E eles lançam até como se fosse via principal na escrituração, e na verdade não, né? É só efeito. Como é só efeito e não deve ser considerado objeto, né? Então acaba perdendo força. Nós temos também o controlismo, né? Que é aquele controle mais da aziendal, né? Que a gente vê um controle prévio, concomitante, até mesmo subsequente. E nós temos renditualismo, né? Que é o rédito, onde a gente só tem o lucro e o prejuízo. E, por fim, o aziendalismo, né? Aquela da azienda como objeto, né? Que vai muito além da contabilidade, né? A gente vê também aplicando aqui os conceitos de administração, o que torna também aqui para a gente pensar uma das funções aqui que acaba perdendo bastante força. Bom, meu povo, mas a gente não perde força aqui, a gente sai firmes e fortes. Na próxima aula a gente vai continuar com mais teorias de direito aqui, de português, raciocínio lógico. Então já se inscreve aqui no canal, deixa a chuva de like se te ajudou. Tem dúvidas? Vem nos comentários, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!